Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade de unir os nossos corações com um objetivo claro e definido, que nós consigamos nos aproximar um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Esses ensinamentos, eles estão disponíveis para nós, inclusive nos fatos que sucedem nas nossas vidas. Mas nem sempre temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Então esse exercício de encontro semanal, ele possibilita esse acordar para as coisas que estão diretamente associadas ao nosso Mestre Jesus. E para fazermos isso, para praticarmos isso, começamos com a prece. A prece é sempre uma conexão. Eu gosto de usar uma analogia, me perdoem pela pobreza dos meus recursos, mas a prece é como quando eu conecto um aparelho eletroeletrônico, que é importante na minha vida, quando eu conecto ele na tomada. Quando eu não faço prece, eu posso ser esse aparelho potente, de boa resolução, mas eu não estou carregado. Então, a prece me carrega. E a prece é quando eu paro tudo, para os meus sentimentos, para os meus pensamentos e penso, tem um pai que é por mim, tem um irmão que eu não vejo e ele é por mim. Ele me ajuda, ele me protege, ele me dá recursos para que eu possa vencer as dificuldades e me dá sabedoria para que eu possa vivenciar os momentos de alegria e de benefícios. E para isso, depois que pensamos nisso, já fizemos a conexão, já pegamos a tomada e ligamos no interruptor. E depois de feito isso, é aqui. Aqui, esse é o meu GPS, é o GPS da minha alma. Sem ele eu fico perdida. E quando eu me conecto e verdadeiramente compreendo que eu preciso de ajuda para a caminhada, eu posso abrir de forma aparentemente aleatória o evangelho, o que eu vou encontrar vai me servir. Ou também posso seguir, a leitura pode ser sequencial. Capítulo 27. Pedi e obtereis. O item é o item 21. E esse item, ele está contido num sub-item que tem por título Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Antes de fazermos a leitura do item 21, se vocês me permitem, eu gostaria, não de um esclarecimento, mas de reforçar a nossa crença. Nós espiritistas acreditamos no mundo dos espíritos. Nós, diferente de outras crenças religiosas, não entendemos que o fato de morrermos significa descansar. E ainda fazemos uma diferença entre morrer e desencarnar. Eu posso morrer eu vou morrer quando meu coração parar de bater. E eu posso continuar atrelada, presa, conectada a tudo que eu vivo no mundo material, no mundo físico, porque ignoro a presença do mundo espiritual. E agora, enquanto estudante dessa doutrina consoladora, eu compreendo que o meu coração vai parar um dia, porque assim é, mas eu preciso entender que o meu espírito ele vai continuar. Então, as dores que hoje eu sinto, elas continuarão comigo, por isso eu preciso entendê-las. Eu talvez não consiga resolvê-las. E muitas dores não são resolvidas nessa existência. Mas se eu as compreendo, e se eu as compreendo pelo viés da doutrina, eu vou entender que elas me visitam para que eu perceba onde eu posso melhorar. Essa é a grande questão, o grande encanto de estarmos encarnados nesse momento planetário. O que me incomoda, o que me angustia, o que me deixa em sofrimento não é para me punir, mas para que eu faça uma reflexão aonde eu preciso melhorar, para que esses fatos não causem em mim essa, eu vou chamar de destruição, causem esse mal, não é? Então, como eu acredito no mundo dos espíritos, mesmo depois da morte os espíritos continuam vivos, eu preciso pensar neles. Eu tenho queridos que já retornaram ao mundo espiritual. Eu vejo, e não vejo com os olhos, mas eu sinto
Espíritos que já não têm mais o corpo físico estão em sofrimento. Então, neste item, pedi e obtereis, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse fato. Então, nós estamos partindo do princípio que a morte não significa descanso e alívio. Pelo contrário, a morte física me reencontra, promove o reencontro com as minhas intenções. E diz assim o item: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Isso é uma afirmação. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta, está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento for imediato. Desculpem, se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. Assim, o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta, na maioria das vezes, é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade, pela qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Lindo isso, não? Então, isso para nós, né? Nesse dia, no momento da nossa evangelho-terapia, é para ampliar a nossa percepção, porque muitas vezes nós ficamos tão fechados nas nossas dores que não percebemos a dor do nosso próximo. E quantas vezes temos notícias, seja pelos jornais, redes sociais, ou até mesmo porque conhecemos pessoas que, enquanto estavam aqui encarnadas, fizeram coisas terríveis e aí elas morrem, elas desencarnam. Por que não fazermos uma prece por elas? Por que não, nesse instante, nós dizemos: meu Deus, eu não sei a quem dirigir essa prece, mas eu te peço que ela chegue a corações aflitos, corações que não são corações físicos, mas são corações espirituais, que eu possa, nesse instante, tocar esses corações, que eu possa, nesse instante, ser um instrumento e dizer: não desistam, todos erramos, mas nós não devemos persistir no erro, lutem, sigam em frente, buscam amar, busquem perdoar. Eu estou falando isso para aqueles que já retornaram ao mundo espiritual e ainda não se dão conta de que não existe castigo. Aqui nesse texto, pequeno texto que eu li, quando fala em castigo, é uma consequência daquele ato que eu fiz. Não é um castigo que vem do Pai. O Pai não me castiga. Aquilo que acontece é consequência do mal que fiz.
Então, se eu sou diabética e não posso comer açúcar, faço uma glicemia altíssima, isso é um castigo porque eu comi doce? Ou é consequência da minha indisciplina porque eu comi doce? Então, nós precisamos entender que nós não somos filhos de um pai que castiga, mas de um pai que ama. Ama e por nos amar, nos diz a todos os dias, se responsabilizem pelas escolhas que fazem. Se responsabilizem pelos pensamentos que constroem. Se responsabilizem pelos sentimentos que nós vamos dar morada. Esse é o Pai, esse Pai querido, esse Pai amado, que nos possibilita estar aqui. E é esse Pai que, através de filhos dedicados, como foi Zico Horta, nessa existência, que criou a casa de Zico Horta. Essa casa que me ampara, te ampara. Essa casa que ampara não só a nós, que hoje necessitamos do pão espiritual, mas também os que necessitam do pão material. Por isso, se você está compartilhando o Evangelho Terapia, entre nas nossas redes, no WhatsApp, no Instagram, e você vai ver que lá tem um número de telefone onde nós pedimos, se você puder, participe conosco para que possamos continuar assistindo materialmente famílias que vão à nossa casa mensalmente, ou melhor, recebem em suas mensalmente uma cesta que os alimenta ou pelo menos mitiga a fome que os visita, se você desejar. Se você não puder, faça uma prece por eles. Vamos pensar naqueles que hoje, ao se reunirem nos seus casebres, não tenham o que comer ou tenham que dividir muito pouco. Que eu possa, Jesus, ser tocada não pelo que me falta, mas pelo que verdadeiramente falta ao meu irmão e que eu posso ajudar. Que nós tenhamos uma semana de amor, uma semana de luz e uma semana de muita vontade de estarmos alinhados com as leis divinas. Que Jesus seja sempre escolhido por nós como nosso mestre, como nosso guia e nosso modelo, porque não é ele que se afasta de nós, somos nós que por intenções, atos, palavras, nos afastamos das leis que ele nos trouxe como sendo leis balizadoras da nossa caminhada nessa encarnação. Muita paz para todos nós. Muito obrigada.